Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super de aula, tudo bem? A nossa questão de hoje então é a seguinte, veja. Prove, usando a definição, os limites abaixo. Então veja, nós temos aqui o seguinte limite, veja. Limite de 2x mais 1, quando x tende a 3, é igual a 7. Então nós devemos provar o quê? Que o limite dessa função 2x mais 1, quando x tende a 3, é 7. Tudo bem? Geometricamente, o que é que está acontecendo? Vamos retomar sempre essa ideia, porque ela alicerça, ela dá sentido àquilo que nós estamos fazendo. Tudo bem? Então veja, vamos construir o gráfico dessa função só para termos uma noção geométrica da coisa. Então veja, quando x é 0, o y vale 1. Então veja, é uma função crescente, tudo bem? O valor de a é positivo, então ela é uma função, o gráfico dela é mais ou menos desse jeito, é uma reta crescente, assim. Então pensa, aqui é x, aqui é y. Então veja, nós queremos saber qual é o comportamento dessa função quando x se aproxima de 3. Então imagine que o 3 é um valor mais ou menos por aqui, 3, tudo bem? O que a questão está me dizendo é que quando os valores de x se aproximam de 3, o limite dessa função é 7. Tudo bem? O que essa notação matemática está representando para a gente? Ela está dizendo, olha Daniel, quando os valores de x se aproximam de 3, tanto pela direita quanto pela esquerda, a imagem desses valores, as imagens desses valores estão se aproximando sempre de 7. Será que isso realmente está acontecendo? Será que não existe um valor aqui perto do 3 que a imagem dele seja 9 e não 7? Como nós vamos verificar isso? Utilizando a definição formal de limite, tudo bem? Então veja, a definição formal de limite, o que ela vai dizer? Ela vai dizer, olha, qualquer que seja o intervalo que você crie em torno do valor aqui, o nosso candidato a limite, né? Esse intervalo aqui, qualquer que seja o intervalo de tamanho epsilon que você cria aqui, tem que ser possível encontrar ao redor do 3 um intervalo de tamanho delta. Se eu conseguir mostrar que qualquer que seja esse intervalo ao redor do 7, eu sempre consigo achar um intervalo ao redor do 3, de tal forma que, se eu pegar um x aqui dentro desse intervalo, a imagem dele sempre vai cair dentro do intervalo, do nosso intervalo epsilon. Essa é a consequência. Veja, qualquer que seja o intervalo em torno do 7, se eu conseguir sempre encontrar um intervalo em torno do 3, de tal forma que se eu pegar um x dentro do intervalo epsilon, delta, a imagem sempre cai dentro do intervalo epsilon, então estará provado que o limite da nossa função, quando x tende a 3, é 7. A grosso modo, o que essa notação aqui representa, o que ela está dizendo é assim, olha, sempre que o x se aproxima do 3, a função se aproxima do 7. Sempre, 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 sempre. É isso que está dizendo. E nós temos que provar isso, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro passo, nós temos que fazer uma pequena investigação. O objetivo dessa investigação é achar um candidato, é achar um valor para o delta. Você vai dizer, Daniel, mas eu não tenho um valor para epsilon. Exato. Mas se eu conseguir achar uma relação existente entre o epsilon e o delta, estará provado. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, o epsilon igual a 1, se eu sei que delta, por exemplo, é o epsilon dividido por 5, qualquer que seja o valor que o epsilon venha a assumir, é só dividir por 5 e estará satisfeita a condição. Então, quando não é dado o valor do epsilon,
O que eu preciso fazer? Encontrar uma relação entre epsilon e delta. Então esse é o objetivo da nossa investigação aqui, tudo bem? Então veja, suponha que você pegou um x aqui e a imagem está caindo aqui dentro. Você concorda comigo que essa distância do f de x aqui até o 7, ela é menor do que a distância do epsilon até o 7? Tudo bem? Por quê? Porque esse valor aqui, o f de x, ele está mais perto do 7 do que o epsilon. Isso significa matematicamente isso daqui, veja, que a distância da imagem de x até o limite é menor que epsilon. Tudo bem? Agora veja, quais são as implicações disso? Nós vamos fazer substituições aqui agora. Veja, o f de x eu vou substituir pela expressão que representa a nossa função. Então veja, vai ficar assim, 2x mais 1 menos o limite. Quem é o nosso candidato a limite? É o 7. Então 2x mais 1 menos 7. Isso tem que ser menor que epsilon. Tudo bem? Agora veja. 2x não tem ninguém semelhante. Vou conservar ele aqui. Agora veja. Mais 1 menos 7, isso vai dar menos 6. O módulo de 2x menos 6 continua sendo menor que epsilon. Tudo bem? Agora aqui, veja. Eu vou colocar o 2 em evidência. Então, 2x dividido por 2 dá x. Menos 6 dividido por 2, menos 3. E esse módulo ainda é menor que epsilon. Tudo bem? Veja agora que eu tenho um produto aqui, né? Eu tenho um produto entre o 2 e esse parênteses aqui dentro que eu tenho x menos 3. O módulo do produto é o produto dos módulos. E o módulo de 2 a gente já sabe, é o próprio 2. Então vai ficar assim, 2 vezes o módulo de x menos 3. E isso é menor do que epsilon. Tudo bem? Veja, o 2 é positivo, está multiplicando, eu posso muito bem passar ele para o outro lado, dividindo. Então, eu vou dizer que o módulo de x menos 3 é menor que epsilon dividido por 2. Agora, observe o seguinte, veja, o que representa o módulo de x menos 3? É a distância de x até o 3. Então, veja, quando eu escolhi um x qualquer aqui dentro, a distância do x até o 3 eu represento dessa forma, veja, módulo de x menos 3. E a gente quer o quê? Que qualquer que seja o x que eu pegue aqui dentro, a distância do x até o 3 tem que ser o quê? Menor que delta. Concorda comigo? Sim. Veja, eu descobri que o módulo de x menos 3 é menor que epsilon por 2. Então, esse valor aqui, epsilon por 2, é que vai ser o nosso delta. Tudo bem? Perceba aqui qual é a estratégia. Veja, como nós encontramos uma relação entre o epsilon e o delta, qualquer que seja o epsilon aqui, eu substituo aqui e encontro um valor para delta agora. Se eu pegar o epsilon igual a 1, eu digo, então eu vou tomar o delta igual a meio. Se eu pegar o epsilon igual a 0,5, dividir por 2 vai dar 0,25. Então eu digo que delta vai ser 0,25. Ou seja, essa relação me mostra que qualquer que seja o epsilon, eu sempre vou conseguir encontrar um delta que satisfaz o nosso objetivo. Que dado um x aqui dentro do intervalo delta, eu consigo encontrar um valor dentro do intervalo epsilon. Tudo bem? Bem, agora que nós já achamos essa relação, vamos à nossa demonstração. Então veja, dado um epsilon maior que zero, não vou escrever aqui, mas é um epsilon qualquer, tá bom? Qualquer valor. Dado um epsilon maior que zero, tome um delta igual a epsilon por 2. Ou seja, se eu tomar um delta igual a epsilon por 2, a condição está satisfeita, nós já estudamos aqui, né?
Então veja, dado um epsilon maior que zero, tome um delta igual a epsilon por 2. E seja zero. Se zero for menor que o módulo de x menos 3 menor que delta, então, veja, se nós pegarmos um x dentro do intervalo delta, o que tem que acontecer? Tem que acontecer isso aqui, veja. O módulo de f de x menos 7 vai ser igual a 2x mais 1 menos 7, que vai ser igual ao módulo de 2x menos 6. Veja que eu estou só seguindo o que nós já fizemos aqui atrás. Eu vou simplesmente mostrar que essa relação implica nessa relação aqui. Veja, isso vai ser igual ao módulo de 2 vezes x menos 3. Isso é igual a 2 vezes o módulo de x menos 3. Agora veja, o módulo de x menos 3 tem que ser menor que delta. Mas aqui está multiplicado por 2, então isso tem que ser menor que 2 vezes o delta. Mas quem é 2 vezes o delta? Veja, se o 2 passar multiplicando, vai ficar assim, ó, epsilon é igual a 2 vezes o delta. Então veja, 2 vezes o delta é o epsilon. Ou seja, se isso aqui acontece, se o módulo de x menos 3 é menor que delta, então o que nós verificamos aqui é o quê? É que o módulo de f de x menos 7 é menor do que epsilon. Portanto, está provado que o limite da função que foi dada, quando x tende a 3, realmente é 7. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido explicar de uma forma que ficou claro para você, que você conseguiu compreender. E se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.